Está aqui este jovem, graças a Deus, que já está ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Estenda uma das suas mãos para cá. Aleluia. Senhor, ó Pai, Deus querido, nós te apresentamos, ó Deus, esse jovem, essa criança, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha se apoderar da vida dele, Senhor, dando sabedoria e graça na tua palavra, pois a tua palavra viva e ativa a tua obra, em nome de Jesus, ó Pai, e fala conosco. Amém, Senhor. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Esse é um culto de crianças. Aleluia. Vamos repensar, você criança, você pai, o que está de errado com sua criança, o que você está fazendo de errado. Aleluia. Essa pregação que Deus me deu, ela tem 3 fases. A primeira fase é pais e filhos. A segunda fase é filhos e Deus. E a terceira são pais, filhos e Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios 23, versículo 13. 23, versículo 13. Aleluia. Eu queria agradecer o convite de estar pregando aqui pela palavra do Senhor para crianças, para fortalecer a fé de crianças, de pais. Aleluia. A Bíblia diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fugigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Pode se sentar. Isso é para vocês. A primeira fase são para os pais. Aleluia. Eu não sei, eu não vou dizer que tem crianças aqui que são, mas Deus mandou, eu vou falar. Quando sou criança, pai, quem são pai é pai aqui nessa noite? Amém. Quando sou criança, pai, quando sou criança, mãe, e para quem também, quando um dia for, né? Quando sou criança, é desobediente, responde, e os pais às vezes pensam assim: por que minha criança, meu pequeno, não pode ser uma criança que adora a Deus? Por que minha criança não pode ser uma criança que respeita, que não me responde? Agora vamos voltar um pouco atrás, vamos fazer uma pergunta diferente. Por causa que talvez a educação do seu filho está errada, ou não seja a educação que Deus quer que dê para aquela criança. Tem muitas crianças hoje se desviando da presença de Deus com a rebeldia, com o desrespeito com os pais. Estão indo em um caminho de obediência e às vezes se virtua para desobediência. Às vezes quando o pai fala sim, quando o pai fala não e a criança insiste, o pai acaba falando sim. Para você pai, sua criança, quando você fala não é não. Para você pai, para você mãe, quando você fala sim, é sim. A Bíblia diz não só porque você coloca seu filho de castigo, ou só porque você coloca seu filho de castigo que ele vai morrer, ou dá uma chinelada. Teve um dia, primeiro dia que eu respondi meu pai, de manhã, eu e meu irmão de criação, hoje está morando em Goiânia com a mãe dele. Eu respondi meu pai, ele me pegou, me colocou no quarto, me fez ler a Bíblia de manhã até 6 horas da tarde. Eu li Atos todinho e ainda quase li Provérbios todo. Tem que ser assim com seus filhos. Por quê? Porque quando os pais me ensinam a educação que devem dar, quem vai ensinar o mundo? Quando os pais me ensinam a disciplina, ele não vai ter disciplina. Aleluia. Outra coisa, para o seu filho ser um homem de bem, para o seu filho ser uma pessoa de bem quando crescer, você sabe qual é a educação que você dá? Você não vai poder dar para o seu filho quando ele crescer, ele já vai ser homem, ele já vai saber. Mas sabe qual é a educação que você vai dar? O exemplo que você está dando hoje, pai. O exemplo que você está dando hoje, tio, filha. O exemplo que você está dando hoje para o seu filho, para o seu neto, é a educação que ele vai ter quando crescer. Se você ensina a ser uma boa esposa, se você dá um exemplo para o seu filho de ser uma boa esposa, uma boa mulher,
Porque quando acontecer de novo, chinelada. Aí nunca mais vai fazer. Aí vai lembrar que ela doeu e eu nunca mais vou fazer aquilo. Porque desde o primeiro dia que meu pai me deu uma chinelada, vixe, eu nunca mais pensei em respondê-lo. Às vezes na desobediência porque criança, aleluia, mas você, pai, você tem que criar uma disciplina no seu filho. Você tem que criar respeito. Quando eu chego na igreja, um dia eu fui pregar em uma igreja e a criança chegava na igreja, eu pregando, era culto de criança, e a criança fazendo uma bagunça na igreja, quase que eu não consigo pregar, chorando, respondendo a mão, e eu pregando que não era para responder a mãe, a criança respondendo a mãe, dentro da igreja. Então, por quê? Quando você, pai, quando você, criança, quando você chega na igreja, não é para ir para a salinha ou para a escolinha, ou para ver os amigos da igreja, não é. É para você vir, sentar na cadeira e adorar a Deus. Porque tem crianças que chegam na igreja, nem parece que está na igreja. Parece que está em casa com um monte de brinquedo. Não parece. E você tem que ensinar disciplina para o seu filho. Você tem que ensinar que respeito é respeito. Vai ensinar ele lá em Eclesiastes 3, tudo a seu tempo. Há tempo de orar, há tempo de brincar. E na igreja é tempo de orar, de louvar a Deus. E se dê um exemplo para o seu filho, de uma boa pessoa, de um bom pregador, coloque ele para ler a Bíblia. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui para os pais, tios. Não deixe o seu filho assistir Pokémon, nem Naruto. Por quê? Porque ele não vai estar aprendendo nada com aquilo. Aquilo só tem maldição. E outra que você já ouviu algum desenho falar pelo nome de Jesus? Falar assim, eu vou fazer aquilo pelo nome de Jesus. Não, é pelo nome de Pokémon. Você não sabe se Pokémon é um demônio. É pelo nome de Crespo. Não tem aquele desenho que aquele homem lá puxa a espada pelo nome de Crespo? Crespo é um demônio. Aí você vai deixar seu filho assistir isso? Pega um desenho bíblico, coloca na televisão e deixa ele lá assistindo. Igual Naruto. Tanta criança, negócio de Naruto, deixar engano, pra lá, sei lá o quê. Isso não pode acontecer porque sua criança ela está consciente de que aquele desenho é bom, é divertido, mas ela não sabe os significados da palavra. Você, pai, vigia com tua criança, aonde ela vai, na escola. Eu vou falar uma coisa aqui para os pais, que se a criança estiver fazendo alguma coisa de errado, ela vai parar hoje. Olha aqui, se seu filho está tirando nota ruim na escola, é porque ou ele está conversando fora de hora, quando a professora está explicando, ou ele está conversando com o colega do lado, ou com o colega do outro lado, ou não está prestando atenção, ou está pensando em outra coisa. Por quê, pai? Porque quando você lê uma coisa, ou quando você presta atenção em uma coisa, você vai entender aquilo. Você vai entender. Antes eu conversava, eu só tirava 7, só tirava 6. Desde a segunda série, eu tento ficar com o estudo de manhã, eu tento ficar das 8 horas da manhã às 10h30, que eu recreio de bico fechado. E quando é das 10h30 aos meio-dia e meio, calado. E quem estuda à tarde é a mesma coisa. 1h da tarde até 6h da tarde, bico fechado. Para entender por quê? Porque se você vai estudar, você vai ser alguém de bem na vida? Não vai. Vai ficar igual um burro lá sem fazer nada. Ficar parado na vida. Então você venha dar valor aos seus estudos, a seus pais. Não seja uma criança rebelde, uma criança que responda, uma criança que desobedece pai e mãe. Além de, olha, aleluia, eu vou deixar para a parte da criança. Aleluia, então você, pai, que Deus falou hoje com você sobre a educação do seu filho, venha melhorar, porque se hoje você não sabia, agora você sabe. Agora você está consciente de que alguma coisa está errada.